Olá, minha gente. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui numa live especial para debater os problemas do Recife, né? Olá, já chegou aí? Boa Chegou noite, aqui Feitosa. já. Tá ótimo. Boa noite. Tá ótimo, Magno. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. E Isso. você? Agora, Tá me eu tô ouvindo te bem? ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Agora, teu Ótimo. rosto eu acho que tá cortado, hein? Acho que era Tá bom você melhor cortado. subir o seu celular um pouco. Vem aqui, Paulo. Subir aqui. Tá cortando Aí, meu rosto. Agora? agora, melhorou. Tá bom aqui, tá bom aqui. Isso, ótimo. Tá bom. Melhorou agora. Pronto. Bom, eu estava dizendo aqui aos internautas que a partir de hoje nós vamos começar o debate sobre Recife, o Recife do futuro, dos pré-candidatos que estão se apresentando à Prefeitura do Recife, e por critério de sorteio, o senhor Alberto Feitosa foi identificado e escolhido como o primeiro a ser entrevistado aqui nessa live pelo o meu blog, o blog do Magno. Eu queria oficialmente dar uma boa noite ao senhor. Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite a todos os telespectadores aí dessa live. Queria só te fazer um pedido para não chamar de senhor, porque nós somos praticamente da mesma idade. E aí você me chamando de senhor, me deixa com a responsabilidade que já é muito grande por estar participando dessa live com você, você que é um grande comunicador, e me deixa mais velho, né, Magno? Paciência. É o respeito, né? Ah, A liturgia, né? é verdade, mas não precisa, dispensa. Feitosa, a primeira pergunta que eu vou fazer a você e a todos os candidatos, pré-candidatos do Recife aqui, é o seguinte: por que ser candidato a prefeito do Recife? Por que o senhor é candidato a prefeito do Recife? Primeiro, Magno, porque eu sou um verdadeiro apaixonado pela minha cidade. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, brinquei, fui criança lá no Cordeiro, brincando ali nas margens do Capibaribe. Capibaribe, naquela época, ainda dava para se brincar, para se pescar beta, hoje está totalmente poluído. Eu que estudei no Recife, tive que depois fazer academia no Paudalho, mas residi aqui, vinha para cá os finais de semana e tomei uma decisão, mudei o rumo da minha vida. Era militar, sou oficial da Polícia Militar de Pernambuco, mudei o rumo da minha vida para fazer carreira política. Estou no meu quarto mandato, ocupei alguns cargos que eu acho consideravelmente me prepararam para uma gestão no executivo e, como prefeito do Recife, se assim o povo me escolher, eu acho que eu posso fazer muito mais pelo recifense e pela minha cidade. O que é que o Recife está precisando imediatamente, urgentemente? Eu acho que o Recife precisa urgentemente uma gestão que tenha diálogo. Hoje o Recife vive uma ilha de isolamento. Não é o isolamento pelo Covid-19, é o isolamento político e administrativo. O Recife dialoga muito mal com os seus munícipes, nas suas diversas cadeias produtivas, dialoga mal com o comércio, dialoga mal com os empreendedores, dialoga mal com a população, dialoga mal com o próprio Estado. A gente está vendo aí a crise na saúde, cada um bate cabeça. O governo federal, então, a toda hora, a culpa do Recife ter problema. Uma época era por conta da presidenta Dilma, outra época era por conta do Temer, agora a culpa é de Bolsonaro. E o Recife dialoga muito mal com outros países, com instrumentos internacionais, inclusive de financiamento. Então, é uma cidade que vive extremamente isolada. Então, a primeira coisa que o Recife precisa é estabelecer uma administração que tenha simplicidade, que tenha capacidade de diálogo, que tenha humildade para ouvir as pessoas e trazer recursos para cá para fazer a entrega, esquecendo a pauta política e fazendo, sim, aquilo que se propõe todo e qualquer gestor, cuidar da cidade e do povo. Agora, o senhor foi aliado deles até pouco tempo atrás. O senhor só veio reconhecer essa situação agora? Olha, é muito boa essa sua pergunta. Ser aliado não significa perder as suas convicções. Eu nunca perdi as minhas convicções. Até porque, é bom lembrar
que as minhas convicções estavam muito alinhadas com a pauta que eles tinham. É bom lembrar os recifenses que quem tirou o PT da gestão foi Geraldo Júlio, em 2012, enfrentando, inclusive, uma eleição, Humberto Costa e João Paulo, Humberto candidato a prefeito, João Paulo como vice. Novamente, em 2016, enfrenta no segundo turno João Paulo. E a pauta, naquela época, era uma pauta justamente de diálogo coordenada pelo Eduardo Campos, que depois do seu afastamento, depois da sua morte, passou-se a tentar se ter uma hegemonia onde ninguém mais era ouvido. Se você perguntar a toda e qualquer agente político no estado de Pernambuco, vão ver que eles estão totalmente alijados, não só do processo decisório do ponto de vista político, mas também alijados do processo decisório do ponto de vista administrativo. O que nós estamos assistindo é exatamente isso. Uma gestão que se perdeu na sua história, uma gestão que se perdeu na sua ideologia política e uma gestão que a gente via fazer ataques muito duros do ponto de vista pessoais, o que eu não gosto, com relação a quem estava do outro lado, e agora, por uma questão de conveniência, fez um alinhamento meramente no projeto pessoal. Diante disso, eu sempre tive, como eu disse, eu servi aos recifenses e servi aos pernambucanos, não perdendo as minhas convicções. Eu não acho que eu demorei para ver, não. Eu acho que eu nunca mudei os meus posicionamentos. Nem mesmo quando eu trabalhei como secretário de Eduardo, eu, inclusive, tinha uma posição muito firme com relação às minhas convicções e à minha forma de atuar como secretário, inclusive na própria reunião de monitoramento, como também, agora, mais recentemente, na Secretaria de Saneamento. Tanto que eu sou reconhecido para os recifenses como aquele que fez entregas o tempo todo, o que não se viu e que não se vê hoje na gestão da Prefeitura da cidade do Recife. O senhor ocupou cargos, como o senhor falou aí, na Secretaria Estadual de Turismo, o senhor foi secretário de Turismo, e ocupou também cargo na gestão de Geraldo Júlio. Então, eles prestavam até ali e agora não prestam mais. Olha, Magno, a questão de prestar é um termo muito duro. Eu diria o seguinte, é preciso dizer que na Secretaria de Turismo nós vivemos um tempo muito áureo aqui no estado de Pernambuco. E nós assumimos a Secretaria de Turismo em plena crise. Mas com essa crise, Pernambuco era o 4º lugar, perdia para Salvador, perdia para Natal e perdia para Fortaleza, né, para o Ceará. Então, perdia para a Bahia, perdia para o Ceará e perdia para Natal. Nós fizemos um trabalho, tá certo? Num esforço muito grande, deixamos Pernambuco em primeiro lugar, não só em termos de voos, como também em termos de habitação, como também em termos de negócio de turismo. Então, tínhamos um alinhamento que era a pauta de entrega, a pauta da gestão, sem vaidades, onde tinha, inclusive, um diálogo muito amplo, e em determinado momento esse diálogo foi tão amplo que é bom lembrar que praticamente todas as forças políticas conservadoras do estado de Pernambuco, em 2014, estavam aliadas com o Eduardo. Estava aliado com o Eduardo o PSDB, estava aliado com o Eduardo o PSD, o Democratas. Então, estavam praticamente uma força de 21 partidos aliados com o Eduardo. Só quem estava do outro lado era exatamente o PT e, em um determinado momento, o próprio PTB de Armando Monteiro. E isso também a gente viu na própria reeleição de Geraldo Júlio, ao ponto de, é bom lembrar, que o próprio PSB apoiou naquela eleição, depois da morte, apoiou. Eu me lembro muito bem de um ato, inclusive, realizado no próprio, aqui no centro do Recife, no Arcádia, onde lá participaram Aécio Neves, participou Alckmin, e todas as lideranças de centro-direita e de direita do país. Então, é assim que a gente tem que fazer esse posicionamento. Então, lá atrás, logo quando teve aquela tendência, e que depois se consolidou, de realinhamento com as forças políticas, que já havia críticas muito grandes, não só minha, mas também com todos os meus eleitores, eu fui obrigado a fazer esse afastamento. E por isso, nunca, como eu disse, mudei das minhas convicções, sempre tive uma posição, sou militar de formação, sempre tive um alinhamento de centro-direita, isso foi respeitado a todo momento, mas a partir do momento que não houve mais diálogo político, que se começou uma ação perseguitória, inclusive querendo impor, como foi a mim imposto, que ou eu me alinhava ou seria expulso do partido,
eu preferi ser expulso do partido, fui expulso do partido e procurei um outro caminho, que é esse que eu acho que é o melhor para o Brasil e para Pernambuco e para o Recife. O senhor se considera um oposicionista ou um dissidente? Eu me considero as duas coisas, tá? Eu tenho feito uma oposição muito dura, né? Nas coisas que deve ser oposição, tenho votado com muita independência. Eu acho que eu sou o único deputado estadual que estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro quando foi fazer a entrega da reforma da Previdência. Naquela época, ninguém tinha coragem de falar disso. Como também eu tenho uma posição de muita independência e de dissidência quando eu vejo determinadas coisas serem feitas que não são aquelas que são as melhores para Pernambuco. Então, eu considero que hoje eu faço um papel de oposição, talvez uma oposição muito firme, reconhecido até mesmo pelos meus colegas na Assembleia Legislativa, porque eu procuro defender aquilo que eu acredito e que eu acho, e aquilo que me foi atribuído através do voto e a confiança, com muita firmeza. Recife está entrando para uma campanha que me parece a temática pode ser escândalos, né? A gente está assistindo escândalos na Prefeitura do Recife, com compra de respiradores para porcos, de compra de respiradores para porcos, de compras agora que foram canceladas de 81 milhões e tantas outras processos aí muito estranhos. Eu perguntaria o seguinte: o senhor acha que essa temática do Porcogate, como definiu o Daniel Coelho, vai ser a campanha do Recife? Vai ser nesse sentido? Olha, não só isso, Magno, não só isso, e é lamentável. Isso é que lhe digo com toda franqueza, até tomei um susto quando eu vi uma publicação com relação a esse assunto dos porcos, que os respiradores tinham sido comprados, sem ser testados sequer em pulmões animais, que tinha sido testado no próprio documento da Prefeitura da cidade do Recife, que eu fui ver depois, testado apenas em pulmões artificiais, e que 1 mês e 4 dias depois foi testado em porcos. Eu tomei um susto. Algumas pessoas que trabalham comigo, minha assessoria, pediram para eu fazer um vídeo, e eu disse, não vou fazer um vídeo porque eu acho que isso é fake. E fui buscar um documento da Prefeitura onde confirmava tudo isso. Então, sem dúvida alguma, a população tomou um susto muito grande, e eu também, e essa vai ser uma pauta. Embora com toda a mídia que queira fazer a Prefeitura da cidade do Recife para dizer que isso aqui é a sétima maravilha do mundo, mas a pessoa sabe realmente que as coisas no Recife não estão funcionando. E não funcionando nas diversas áreas. E Recife se notabilizou nesse episódio como a única cidade do país que quis antecipar IPTU, como a cidade da compra de 1.600.000 de celulares numa época dessa, como a cidade de pagar e contratar hospitais, pagar 100% e só estar à disposição 36%, ou seja, os hospitais de fachada. Como a cidade dos porcos, 11 milhões e meio em respiradores, dos quais, numa operação que aí até se agrava, se paga, faz um empenho com verba federal de 1.075.000 e depois faz essa troca. Os órgãos de controle não é besta. 26 milhões de propagandas. Equipamentos hospitalares, 81 milhões pagos de equipamentos hospitalares a uma empresa que só tem um funcionário. Então, e 670 milhões gastos, uma vontade enorme, uma volúpia enorme de gastar, sem dar os resultados. Nós somos hoje, talvez não, a terceira cidade com maior índice de contaminação e o maior índice de óbitos. Então, as pessoas, com certeza, essa será a pauta que vai, por mais que queiram justificar, vai ter que ser tratada nas eleições. Eu acredito que sim. Eu estou amanhã tratando na minha coluna do blog sobre a situação da Polícia Federal aqui em Pernambuco, porque a comandante da Polícia Federal aqui, ela trabalhou no governo do PSB, ela se viu ao governo do PSB. E a gente percebeu agora, nessa última operação, nessas duas últimas operações da Polícia Federal, eu percebi um detalhe. Primeiro, que a ação da Prefeitura do Recife, ela pegou um boi de piranha, o secretário de Saúde, não pegou mais ninguém. Tá? Quando a gente sabe que aquele contrato não é só de responsabilidade do secretário de Saúde. E na outra operação da Secretaria de Transporte, envolveu o DR, envolveu a Secretaria de Transporte, que a gente sabe que o secretário ou o dirigente do DR se reportava ao governador. Eles não faziam nada que não visse o governador. E por que essa operação também não pegou o governador? As duas não pegaram nem o governador e nem o prefeito do Recife. Olha, você faz um levantamento aí, quer dizer, faz um indicativo de que eu acho muito ruim
tá certo? Na verdade, eu acho muito ruim. Eu nem sei se seria essa a melhor postura da própria senhora que hoje ocupa a superintendência. Querendo ou não, ela ocupou um cargo de terceiro escalão desse governo. Então, gera esse tipo de suspeição. Então, acho que, diante dessa condição, talvez fosse o caminho para ela própria procurar o chefe da Polícia Federal e pedir a ela uma remoção. Porque eu não posso afirmar que a coisa esteja tendo qualquer tendência, né? Mas a própria justiça prevê isso. Na hora que um processo cai na sua mesa e esse processo lhe associa a qualquer vínculo de parentesco, de amizade ou de subordinação, agora ou recente, com qualquer pessoa que você vai ter que julgar ou fiscalizar, é de bom ouvido, então, que as pessoas se julguem suspeitas. Eu acho que o melhor caminho para se evitar esse tipo de levantar, querendo ou não, esse tema, né, seria melhor que ela mesma tomasse essa iniciativa. Agora, um servidor público federal, a nível da Superintendência da Polícia Federal, ela tem os órgãos de controle, tem a ABIN, tem a própria inteligência da Polícia Federal, tem a Corregedoria da Polícia Federal, deve ter uma ouvidoria, e eu acho que ela não. Opa, caiu um pouco aí a internet. Eu acho que é a sua internet, Feitosa. Tá com problema aí? Deixa eu ver aqui. Feitosa? Opa! A tua internet tá com problema aí, Feitosa. A tua internet tá com problema. Eu troquei, botei em outro provedor. Agora melhorou. Foi não. Então vamos retomar o seguinte, porque é o seguinte, nessa operação da Polícia Federal, essa que foi feita na Prefeitura do Recife, vocês da oposição fizeram várias denúncias ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado, então, quer dizer, tinha todo um conjunto de irregularidades, mas a Polícia Federal preferiu concentrar só na questão dos respiradores de porcos, quando a gente sabe que um montante maior de dinheiro estava em outra operação, e não na questão dos porcos. Tem uma operação também que nós já denunciamos, que foi a operação do pagamento antecipado às organizações sociais dos leitos. E esse pagamento foi feito pelo Estado de Pernambuco. Então, o conselheiro Carlos Porto, aí eu não sei qual é a fonte de recurso. Eu não sei se a fonte de recurso foi a fonte de recurso federal ou a fonte de recurso estadual. Eu posso até pedir a minha assessoria para dar uma procurada nisso. O que é que houve? Foi pago 100% dos leitos, quando a organização social só estava entregando 36%. E o que o Estado depois respondeu, quando recebeu a cautelar do conselheiro Carlos Porto, é que, ao final do contrato, isso seria feito um ajuste de conta. Eu fui gestor no aeroporto, fui gestor na Infraero, fui gestor como na Polícia Militar, no Centro de Assistência Social, na Companhia de Cabrobó, e nunca vi o Estado pagar qualquer serviço ou compra de material antecipado. Então, essa denúncia nós fizemos também ao Tribunal de Contas e repercutimos ela a nível político, né? Na Assembleia Legislativa, como também através dos blogs e de próprio WhatsApp. Pois é. Agora, a gente percebe assim, por parte do prefeito, uma postura seguinte: bom, eu cancelei a compra dos refrigeradores dos porcos, eu fiz isso, fiz outro. Como se ele achasse que, por ele ter tomado essas medidas, não tinha punição nenhuma e não tinha nada de ilegal. Eu penso assim, o senhor também raciocina assim? Eu acho que é a internet dele, né? Estou te ouvindo, a internet... estou te ouvindo. Deu para ouvir a pergunta? Mas eu acho que nem a sua, não. Eu entendi. Você dizendo que ele achando, simplesmente por ter cancelado. Eu devolvi, cancelei e tal, tudo, não tenho culpa nenhuma. Eu acho que isso, sabe, Magno? Veja, o órgão... Tua internet não está boa, não, Feitosa. Estás com problema aí na internet. Opa! Infelizmente, nós estamos com problema aí com... Teve um problema no seu e depois no meu. Bom, voltando. Não, o meu aqui está normal. Tá? Eu acho que tem a sua internet aí.
eu já troquei, mas botei um medidor de 120 GB. Mas vamos lá. Então, veja bem. Eu acho que os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, porque a primeira operação foi para fugir o Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal quando fez a troca do empenho, da fonte de pagamento. Como também a Polícia Estadual e a Polícia Federal, elas estão fazendo essa investigação. Isso pode ser colocado como, e aí o julgador que vai dizer, como atenuante. Mas o ato em si da compra. E o que está mais grave ali é porque o gestor ele tem toda uma assessoria, tem uma controladoria e tem uma procuradoria para fazer a avaliação do processo. E o que fica mais grave ali, tá certo? Logicamente que a questão do respirador, por não ter uma análise, não ter atestado da Anvisa, nunca ter sido testado, isso é muito grave. Mas o que é mais grave ali é porque não é possível uma gestão que já tenha 7 anos, tá certo? Não entenda que não poderia fazer uma compra de respiradores no valor total final de 11 milhões e meio de reais a uma empresa, a MEI, uma microempresa individual, que só tem, para se manter como lei, só tem o direito de movimentar em um ano 81 mil reais. Então, todo o processo ele já começou viciado, errado. Então, acho que é por essas coisas, tá certo? Por si só, já serão responsabilizados do ponto de vista da luz da justiça. E, além do mais, né, Magno? Era uma empresa com objetivo social, com objeto social de vender colchões e materiais veterinários. Pois é. Agora, eu gostaria de saber a posição do senhor em relação à única pessoa que a Polícia Federal foi lá na casa dele, foi no gabinete dele, fez a operação, recolheu documentos, colheu depoimentos, que é o secretário de Saúde. Ele continua no cargo e continua trabalhando na Prefeitura do Recife normalmente. Bom, já que a polícia identificou que era ele o responsável pela operação, do ponto de vista ético, o prefeito do Recife, ele não deveria ter afastado logo o secretário? Veja, em primeiro lugar, eu até no primeiro momento, eu conheço pessoalmente o secretário. No primeiro momento, eu quis até dar a ele o direito de defesa, né? Isentá-lo de culpa. Mas, como eu já disse, ele tinha toda uma máquina que pudesse ampará-lo a não fazer essa compra do ponto de vista técnico. Era uma MEI que não podia ser para vender colchões e produtos veterinários. Eu gosto muito, sabe, Magno, de uma postura que foi adotada pelo ex-presidente Itamar Franco, quando ele teve um problema, eu acho que com o seu chefe da Casa Civil, que foi acusado, né? O ministro da Casa Civil. Foi isso? E aí, o que ele fez? Ele imediatamente chamou o ministro, afastou pelo tempo necessário da apuração dos fatos. Depois foi provado a inocência dele e ele reconduziu o ministro ao cargo. Eu acho que você lembra deste episódio muito bem. Muito bem. Eu acho que poderia ser tomado, veja, eu, como gestor, neste caso, eu faria isso. Eu daria a ele a oportunidade de se defender, tá certo? E aí, terminado o processo, eu reconduziria ele à função de secretário, caso ele fosse devidamente inocentado. Nesse caso, cabe ao senhor prefeito da cidade do Recife tomar essa decisão. Novamente. É o seguinte, o prefeito do Recife, ele tem passado assim, uma visão de dinâmica, transparente, que o portal dele é transparente e tal, tudo. Agora, o que eu fico me indagando, e eu acho que isso é uma coisa que a população toda se pergunta, é o seguinte: como fazer operações tão, vamos dizer, criminosas, com dinheiro que vem para salvar a vida da população? Porque esse dinheiro que eles estão usando, e que está sendo objeto aí de superfaturamento, de denúncias de operação da Polícia Federal, de cancelamento de compras, é um dinheiro federal.
E era um dinheiro destinado a salvar vidas. Claro. E de milhares de pessoas que estão morrendo em Pernambuco e no Recife, especialmente que nós estamos tratando de Recife. Você não acha uma ação criminosa desviar um dinheiro que veio para salvar a vida das pessoas? Magno, isso é uma coisa sem precedente. E isso está se repetindo em vários municípios, em vários estados da federação. É inacreditável. E olhe que logo no primeiro momento, quando a gente foi votar nos decretos de emergência, e que, inclusive, outros decretos que possibilitavam a compra de maneira mais rápida, quebrando regras da 866 a 8666, nós, inclusive, discutimos internamente na bancada de oposição. E eu me lembro muito bem que a decisão foi exatamente essa, que a gente deveria dar toda a liberdade para que o Estado pudesse atuar e fazer a devida fiscalização. Naquele momento, eu imediatamente requeria ao presidente da Casa, Heriberto Medeiros, que a gente fizesse uma comissão de acompanhamento. E depois, em seguida, eu, junto com a deputada Priscila Krause, enviei um ofício para o secretário, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Diceu Rodolfo, pedindo a ele uma auditoria prévia de acompanhamento, como eu sempre fiz nas obras e nas ações que eu toquei quando eu estive na oportunidade de ser secretário. Então, acho realmente um ato criminoso, por isso que isso será pauta, sim, dessa eleição, e acho que os recifenses vão cobrar muito caro isso dos gestores e do prefeito da cidade do Recife, porque vai ficar muito difícil justificar essa operação dos respiradores, como também vai ficar muito difícil pagamento antecipado de serviços de hospitais que não funcionam, como também vai ficar muito difícil pagamento antecipado de materiais de uma única parcela de 27 milhões, quando sequer esses materiais forem entregues, porque como é que é a lógica de quem está nos assistindo? A lógica é você faz uma compra, empenha e vai pagando na proporção que é certificado o recebimento desse material. Então, na hora que isso é pago de forma antecipada, denota, sem dúvida alguma, uma suspeição muito grande. E além do julgamento dos órgãos de controle e da justiça, haverá um julgamento que eu acho que será mais do que um julgamento, será um linchamento eleitoral e um linchamento público. Porque você imaginar, no momento de uma pandemia, no momento que em todo o mundo, uma doença que paralisou o mundo, paralisou de todas as formas, paralisou sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista da vida das pessoas. E alguém se aproveitar desse momento para se locupletar desse recurso é muito grave. E esse discurso, Feitosa, que ele disse, não, dizem que eu comprei respiradores para porcos, mas todos os respiradores são testados em animais e teriam que ser testados em porcos. Isso é verdade? Olha, a gente sabe que todos os testes inicialmente são feitos em aparelhos artificiais, como é uma fase, depois eles são testados em animais e depois, então, eles são testados em determinados momentos em seres humanos. Mas, para isso, o que mata toda e qualquer suspeição com relação a isso é o seguinte, tem que ter o selo da Anvisa. E não tinha. E não tinha. Então, qualquer coisa que vá se dizer por trás disso, não tem mais o que justificar. Essa compra, e foi o que disse, inclusive, os órgãos de controle. Para se efetivar essa compra, tinha que ter o selo da Anvisa. Foi isso, inclusive, que respondeu o governo federal. E o capital de giro da empresa... Ele foi reprovado, hein, Magno? Mais ainda, ele foi reprovado. Ele foi reprovado, tá certo? Pela Anvisa. Não é que ele não tinha, depois ele foi reprovado pela Anvisa. E talvez só devolveram o escândalo. E o capital de giro da empresa era muito pequeno, para um volume de 11 milhões e meio de recursos. Além disso, a equipe que visitou a empresa lá em Paulínia, em São Paulo, foi uma casa abandonada lá e tal, onde não tinha cara de empresa. Olha, Magno. Quer dizer, tem muita coisa muito grave, tem coisa muito grave nesse processo, né? Eu já disse isso, né? Era uma MEI, microempresa individual. Inclusive, as pessoas da MEI
pode se socorrer do auxílio emergencial do governo federal, porque é uma empresa que tem um faturamento muito pequeno. Essas empresas, inclusive, estão recebendo também outro tipo de aporte para pagar socorro, para poder pagar a folha de pagamento dos seus funcionários. Ou seja, empresa que tem uma capacidade, do seu ponto de vista comercial, muito pequeno. Então, é o que eu digo. Por isso só, uma gestão que tem 7 anos de funcionamento, uma gestão que tem uma controladoria, uma gestão que tem um órgão, tá certo? Para fazer uma procuradoria, para analisar todos os contratos, não podia, de forma nenhuma, ter cometido esse erro. No governo do Estado, que também é PSB, deputado Feitosa, essa semana passada, houve uma operação também policial no gabinete do secretário Sileno Guedes. Essa envolvendo entrega de cestas básicas. E ele me ligou, eu conversei com ele e tal, ele disse, nós não podemos investigar uma empresa na totalidade se ela tem condições de entregar a cesta básica ou não, se ela tem 10 ou 20 caminhões, não sei o que tal. Então eles estavam pegando muitos detalhes da empresa. Mas, evidentemente, se você contrata uma empresa, que não sei quanto era o número de cesta básica, mas, evidentemente, que a empresa tem que ter estrutura para entregar essa cesta básica, né? Magno, veja, mais uma vez eu chamo a atenção. E aí, com relação aos respiradores, ainda podia dizer que era a questão de se aproveitar, de pegar a oportunidade de comprar esses equipamentos de todo jeito, bom, e aguardar depois uma certificação. Mas cestas básicas, a gente sabe que tem muitas empresas com capacidade de entregar esse tipo de produto no mercado. Então, eu acho que não teria já a necessidade de você fazer primeiro uma compra a uma única empresa. Se tem a dificuldade, se teria a dúvida da capacidade dessa empresa entregar toda essa quantidade, então você fatiaria, vamos assim dizer, compraria de diversas empresas, e inclusive isso poderia melhorar a concorrência entre elas. Vamos aguardar, eu tenho um cuidado muito grande em toda a minha vida, tá? Até mesmo ensino isso aos meus filhos em casa. Vamos aguardar as apurações, mas se também foi cometido esse erro de se comprar de uma empresa que não tivesse capacidade de entregar, mais uma vez se comete um erro primário, um erro formal na escolha de uma empresa. Eu acho também que está sendo olhado aí os valores, porque, segundo eu li na notícia, a mesma empresa entregou a mesma cesta básica 40% mais barato numa cidade vizinha aqui da cidade, na região metropolitana. Então, isso que também é muito grave. Pois é, agora, grave também numa situação dessa de pandemia, o governo federal permitir que essas compras todas, esses contratos todos, sejam feitas com dispensa de licitação. Isso abre uma janela para a corrupção, né? Veja, aí é a lei, tá certo? Não tem, o governo federal, nesse caso, na verdade, não tem culpa. O que é que a lei, quando você baixa o estado de emergência, o que é que a lei faz? A lei dá a condição do gestor de boa fé socorrer a sua população. Então, a gente eu não estou culpando o governo federal, eu estou falando uma brecha da lei, uma brecha da lei. E essa lei, inclusive, aí, como eu disse a você antecipadamente, inclusive essa lei tramitou na Assembleia Legislativa dos Estados, que possibilitou que fosse feito essas compras e essas operações. O que a gente é incapaz de imaginar é que um gestor eleito pela sua população, seja o cargo de gestor municipal, seja o cargo de gestor do Estado, aproveite-se desse momento onde pessoas estão perdendo as suas vidas, onde as pessoas estão apavoradas por perda de vida também de familiares, se aproveite de uma situação dessa e faça atos ilícitos ao ponto de subtrair, de se locupletar desses recursos muito difíceis, seja ele do próprio município, do Estado ou da União, que foram repassados com esses fins. Aí é onde tem que os órgãos de controle e os órgãos das polícias judiciárias, tá certo? E a justiça atuar firmemente e punir de forma exemplar o que ficar comprovado de toda e qualquer malversação desses recursos.
Agora, a Polícia Civil, que já fez alguma dessas operações, ela não é suspeita por ela ser do governo, do PSB? Isso não devia ser operações feitas todas pela Polícia Federal? Magno, veja, a gente não pode também colocar tudo sob suspeição. A gente não pode também atropelar o que diz a nossa legislação, senão daqui a pouco a gente está rasgando a Constituição, está rasgando o Código de Processo Penal, o Código Penal. Recurso federal tem que ser fiscalizado pelo governo federal. Recurso estadual tem que ser fiscalizado pelo governo estadual. Então, agora, o que é que se suscita? Se de um contrato de 100 mil, foi pago 99 mil com recurso estadual, e 1 mil com recurso federal, a Polícia Federal pode atuar. E o que eu estou acompanhando, tá certo, é que eles estão trabalhando em parceria, porque nessas compras deve ter ou tem alguma contrapartida, ou seja, de governo federal, de recurso de ordem federal ou de recurso estadual. Então, nesse caso, ambos podem atuar. A gente não pode, de forma nenhuma, embora a gente esteja vendo, e aí é lamentável, o aparelhamento, o aproveitamento, a aplicação ideológica da polícia, quando se fez carreata, quando se faz manifestação pró-governo federal, ou as pessoas com bandeira do Brasil, ou camisa verde e amarelo, são conduzidas para a delegacia, seus carros vão para a delegacia, e quando é feito manifestações contra o governo federal, como foi ontem no centro do Recife, a polícia escoltando e dando cobertura. Então, eu não quero, tá certo, acreditar que isso esteja havendo por parte da Polícia Judiciária. Vamos aguardar. Diante desses fatos aí que a gente assistiu, né? Inclusive com a Polícia Judiciária notificando uma senhora em casa, pela manhã, 3 agentes, é possível que isso esteja acontecendo. Agora, é bom lembrar de quem assim fizer numa apuração tão grave de um caso como esse, irá também responder, não só pela sua própria corregedoria, tá certo? Mas pode também, como a operação está sendo feita pela Polícia Federal, pode também responder, e aí vai ficar muito ruim, não só para quem aplicou errado o recurso, mas também para quem apurou errado. O Tribunal de Contas está de olho e, pelo que eu estou vendo, está muito disposto a fazer a devida fiscalização nessas aplicações. Feitosa, está chegando algumas perguntas aqui de internautas, mas deixa eu entrar em outra pauta aqui, que é a pauta da sua vinculação política. Hoje eu postei no meu blog um panfleto aí apócrifo, que eu acho que foi o PSB que fez, colocando todos os candidatos de oposição como pré-candidatos de Bolsonaro. Só tiraram a do PT, de Marília Reis, botaram todos como carimbados pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está bem nas pesquisas e tal, aqui no Recife e tal, e o Nordeste e Recife, particularmente, ainda são redutos assim, muito de PT, de lulismo e tal, essas coisas todas. Eu gostaria de saber o seguinte: todos aqueles que estão ali naquele panfleto deles são bolsonaristas ou o senhor sozinho é o candidato do Bolsonaro? Eles erraram. Pelo que eu vi ali na foto, o único que defende, de fato, a pauta de Bolsonaro e defende o presidente Bolsonaro ali, pelo que eu vi, sou eu. Tanto que eu me lembro muito bem, naquele dia que Moro deu aquela entrevista às 11 horas e, em seguida, né, daria Bolsonaro. Então, praticamente, todos os políticos saíram em defesa de Moro, né? Alguns ficaram em silêncio e, depois do fato, depois da entrevista de Bolsonaro, todos ficaram em silêncio ou, então, fizeram atos ou falas em defesa de Moro. Eu fui o único, tá certo, que escrevi e postei nas minhas redes sociais e mandei para toda a imprensa um artigo dizendo: ninguém governa o presidente ou ninguém governa o governante. E defendi a posição do presidente Bolsonaro, e é assim mesmo. Se eu for prefeito da cidade do Recife, eu vou convidar os secretários, vou dizer a eles como é que eu pretendo trabalhar, tem que estar na rua, tem que estar acompanhando, tem que fazer entrega. E se não estiver alinhado com minha pauta, tá certo? Se não me permitir fazer alguma troca de gerentes, de diretores da sua secretaria, eu vou pedir para que eu vou convidar para que eles saiam.
Então, ninguém pode governar um governante. A responsabilidade de nós votamos, eu votei no primeiro e no segundo turno em Bolsonaro, para ele ser o presidente. Eu não votei para Moro ser ministro. Então, foi isso que eu disse naquele artigo. E eu tenho visto também, eu não estou preocupado, quer dizer, lógico, a gente se preocupa sob o ponto de vista do aspecto político, sob o ponto de vista dos resultados, da pacificação, dos resultados do governo federal. Mas eu tenho uma posição muito clara. Eu acredito no presidente da República. Ele é um homem bem intencionado. Eu o conheço desde 88. Eu acompanhei Bolsonaro na sua primeira eleição para vereador. Eu era aluno da Escola de Equitação do Exército e Bolsonaro, naquele momento, era candidato a vereador. E aí eu nem tive contato pessoal com ele, mas praticamente todos os tenentes, sargentos ali, a gente fazia de forma interna, de forma nas nossas relações de amizade, nós fazíamos a nossa campanha em favor do capitão Bolsonaro, que assim como eu, em 97, fui presidente da Associação dos Oficiais Suplentes Sargentos e por luta de melhores salários, melhores condições de trabalho, eu participei de uma greve da Polícia Militar. Eu que fui em primeiro lugar de turma, eu que tinha servido no Exército Brasileiro como aluno da Escola de Equitação, tá certo? Eu que tinha servido na Escola de Equitação depois como instrutor em 94, 95, fiz um curso na Polícia Militar de São Paulo. Então, eu me rebelei porque vi que o policial militar, o bombeiro militar, estava passando necessidade. Então, o Bolsonaro fez isso lá no Exército. Então, por isso que nós, desde 88, fizemos aquela campanha. À noite ficava ali no mimeógrafo da Escola de Equitação fazendo panfleto. Naquela época, o serviço gráfico era caro, Bolsonaro não tinha recurso. Depois, em 94, eu acompanhei novamente a segunda reeleição dele de deputado federal. Em 98, ele veio para cá me apoiar na minha candidatura de deputado federal. Foi minha primeira candidatura, eu como líder da Polícia Militar. Então, eu tenho minhas posições muito claras, defendo a pauta do governo federal, acredito no governo federal, acredito na gestão do presidente Bolsonaro e acho que é preciso a gente dar um tempo. A gente está vendo aí, veja no Nordeste, se criou o Nordeste, se criou um consórcio para se enfrentar politicamente o presidente. E foi um desastre. Desastre porque a grande maioria dos estados do Nordeste, em vista do controle da pandemia. E agora, hoje de tarde, eu participei de 15 até 17 horas de uma reunião que está sendo feita entre os deputados estaduais dos estados do Nordeste para a gente abrir uma CPI coletiva, também com relação à compra de respiradores no valor de quase 50 milhões de reais, onde foi assinado pelo presidente do consórcio, que é o governador da Bahia, que não foram entregues. Então, é isso que a gente viu. Hoje em dia, tudo que tem de errado no Brasil é culpa do governo Bolsonaro. Mas eu tenho prefeitos que me dizem que nunca receberam tantos recursos como estão recebendo agora para a saúde por conta do governo federal. O povo está vendo, recebendo um auxílio emergencial no valor de R$600. O povo está vendo aí todo o esforço de mais de R$1 trilhão que vai custar esse auxílio à pandemia e o presidente da República dizendo que já pode estender o auxílio emergencial por mais 2 meses. Então, eu acho que daqueles ali que colocaram, eu tenho sido ou sou o único que verdadeiramente tem a coragem de a público defender e dizer que defendo e que quero, sim, o apoio do presidente Bolsonaro se minha candidatura, eu quero que ele possa vir aqui fazer uma carreata, fazer um ato. Eu quero, sim, o apoio, a imagem e a presença do presidente Bolsonaro na minha pré-candidatura e na minha candidatura. O senhor, então, vai ser o candidato de Bolsonaro no Recife? O senhor já tem uma sinalização do Palácio que o senhor vai ser o candidato do Bolsonaro? Não. Eu não tenho sinalização do Palácio, até porque eu acho que isso tem que se respeitar. O que eu tenho sentido e eu tenho dito às pessoas é que esse não é o momento para que o governo federal, que vem passando uma crise tão grande na economia, uma crise de saúde, tome esse posicionamento. Agora, que eu desejo isso, eu desejo. A gente sabe que Recife é uma cidade... Lembrando, sabe, Magno, que todo o grupo bolsonarista aqui, declaradamente, da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, se filiou junto comigo, na mesma época do PSC. Se filiaram junto comigo a Sandra Queiroz, se filiou junto comigo o Coronel Meira, se filiou junto comigo o Oswaldo Matos Neto, se filiou junto comigo o Coronel Meira, se filiou junto comigo Gilson Machado, ainda fez a questão de um gesto, tá certo, de se filiar ele, a esposa e o seu único filho. Então, acho que é um gesto muito claro que as pessoas mais próximas a nível federal do presidente Bolsonaro ter se filiado junto comigo no Partido Social Cristão.
Essa questão do Bolsonaro, eu já percebi que o senhor não tem medo de se apresentar como candidato dele no Recife, né? Eu já percebi que o senhor quer esse carimbo do Bolsonaro. Quero, porque eu não tenho como esconder, Magno. Eu não escondi isso agora na eleição. Eu não escondi isso na pré-candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro tinha 4%, eu já defendia. Eu não escondi isso no primeiro turno, fazendo, inclusive, carreatas no interior, onde no interior é caracterizadamente ali, em algumas cidades, muito mais de esquerda. Então, eu não escondi isso no primeiro turno, não escondi no segundo turno, não escondi também em fevereiro, Magno. Tem 5.000 deputados estaduais no Brasil. Eu fui o único a estar na sala de Rodrigo Maia quando o presidente Bolsonaro entregou a reforma da Previdência. Então, são essas coisas que eu não posso esconder. Eu vou esconder agora o que todo mundo já viu? Não, pelo contrário. Eu acredito no governo bolsonarista. Certo? Eu gosto do presidente Bolsonaro. Eu admiro a sua coragem e a forma como ele trata algumas coisas. Tem outras coisas que cada um tem seu estilo próprio. Mas eu acredito, ele fez uma boa escolha de ministros. É natural que haja percalço durante as suas relações, mas a gente tem aí uma gestão que tenta acertar. Estamos vendo aí o Brasil com Paulo Guedes, um ministro da infraestrutura que é um craque, e tantos outros. Eu acho que a Damares, que tem feito um trabalho muito voltado à questão da mulher, da cidadania, defesa das crianças, dos adolescentes. Então, eu acho que é um governo que, se deixarem, tá certo? Se diminuir essa pressão e essa artilharia, tá certo? Eu acho que o Brasil pode mais. Aí, como ele diz, né? Veja o que é Israel, veja o que Israel tem e veja o que é Israel. E veja que tem o Brasil e que a gente não deixa o Brasil andar mais. Agora, um dos pontos que o presidente sofre mais críticas é em relação ao comportamento dele diante da Covid-19, né? Dessa crise da coronavírus. Ele ir para as ruas, defender a abertura do comércio, bater contra essa questão do isolamento social, defende o isolamento vertical, ao invés do isolamento horizontal, se confronta com os governadores, fica com aquele discurso, no início ele disse, não, é uma gripezinha e tal, não sei o quê. Quer dizer, o que eu percebo diante dessa postura que ele sofre um bombardeio muito maior. Claro. Bom, o presidente Bolsonaro, assim como eu, teria feito tudo diferente do que foi feito no Recife, em Pernambuco e em alguns estados onde deu errado. É preciso a gente lembrar que esse negócio da gripezinha, ele se referiu, inclusive, a um pronunciamento de um médico que aparece todos os domingos no programa de grande audiência, que é o Drauzio Varela. Ele diz assim, é uma gripezinha, como disse o Drauzio Varela. Agora, o presidente da República, há muito tempo, ele vem dizendo que ele é a favor do isolamento. E eu, desde meados de março, e no dia 31 de março, na primeira audiência virtual da Assembleia Legislativa, eu disse que as ações que estavam sendo tomadas, na grande maioria do Brasil, e em particular em Pernambuco e no Recife, eram ações feitas sem inteligência, sem planejamento, sem estratégia, tá certo? E com poucas gestões. E que iam levar as pessoas exatamente a se contaminarem. E foi isso que aconteceu. Pernambuco talvez hoje, talvez não, o quarto estado com o maior número de mortes e contaminação, e Recife é a terceira capital com o maior número de mortes e contaminação. O que é que a gente viu? Ações de um isolamento horizontal, totalmente ilógico, Magno. A realidade do bairro de Boa Viagem, Casa Forte, Casa Amarela, é diferente do bairro do Pina, é diferente do bairro de Brasília, do Coque, dos Torrões. Então, não se pode tomar uma medida de forma horizontal. E o que Bolsonaro defendia, e é o que eu acho que é inteligente, é você tomar uma medida com isolamento vertical. Vou te dar um exemplo bem claro com relação à construção civil. Eu tenho uma pessoa que eu me converso muito com ela, um senhor de 78 anos, dono de uma empresa de construção civil lá em Sergipe. E ele disse, aqui nós fizemos um acordo com o governo, mantivemos o funcionamento da construção civil. Construção civil com monitoramento. Quem tinha mais de 60 anos, quem tinha comorbidade, ficou em casa e nós ficamos acompanhando uma vez por semana. Ia um funcionário da nossa empresa saber como estava aquele funcionário, se ele estava, de fato, fazendo isolamento, recebendo apoio. E quem estava trabalhando, ao entrar na obra,
tirava a temperatura na entrada e na saída, tinha uma alimentação sob orientação, usava material de proteção e uma vez por semana fazia o teste. O que é que aconteceu? Esses trabalhadores lá da construção civil de Sergipe tiveram 30% menos de contaminação do que a média da população. Então, o que é isso? É um isolamento feito com inteligência. E outra coisa, o presidente da República já disse isso também. Tinha que ter cuidado da população de forma preventiva medicamentosa. Ele começou a dizer isso lá atrás. Hoje, só em Pernambuco, mais de 2.000 médicos, no protocolo assinado por renomados médicos, liderado pela doutora Cristiana Altino Almeida, já disseram que tinha que fazer isso. E vai ter um protocolo também preventivo sob o ponto de vista do corpo médico, do ponto de vista dos funcionários dos hospitais, daquela população mais vulnerável, tá certo? Então, isso tem que ser feito, como também o medicamento prévio, logo no início da doença, para que a gente tivesse o tratamento medicamentoso prévio e não a intubação prévia. Então, essa foi a posição do presidente. Agora, o Supremo Tribunal Federal, na sua sabedoria, delegou isso aos estados e municípios, e os estados e municípios tomaram suas decisões. E a gente está vendo o que a gente está sendo vítima no estado de Pernambuco, tá certo? O que a gente está sendo vítima na cidade do Recife. Então, o que é que aconteceu? Na semana 20 e 21 foi feito... Não, na semana 21 e 22 foi feito a quarentena. Na semana 23, que é essa que a passada, nós tivemos o maior número de mortes. Agora está tendo um afrouxamento e as mortes estão diminuindo. Por quê, Magno? O maior ponto de contaminação foi assim na Espanha, foi assim na Itália, foi assim em Nova York. O maior ponto de contaminação, as pessoas que estavam chegando contaminadas estavam dentro de casa. E isso aconteceu com pessoas que a gente conhece da nossa sociedade. Tem gente que estava em casa, em Gravatá, desde o início da pandemia, bastou um ente da família ir lá e contaminou. As pessoas estão confinadas em ambientes fechados. Então, foi isso que aconteceu em Nova York. 84% das pessoas, por quê? Ou tiveram contato em hospitais, ou tiveram contato nos transportes públicos. Aqui, hoje e sempre, os transportes públicos continuam abarrotados. É um ponto de contaminação. Então, aqui, eu acho que foi feito tudo errado. Se eu fosse prefeito do estado do Recife, não teria feito desse jeito. E essa foi uma posição que o presidente da República tentou passar e tentou dizer. Ele não é contra o isolamento. No primeiro momento, acho que tinha que ter dado, como todo mundo ficou apavorado, fez naquelas primeiras 2 semanas, praticamente 10 dias, fez o isolamento, ali tinha que entrar com as medidas e o tratamento medicamentoso, que era o pensamento dele. Não deixaram, ficaram nesse enfrentamento aí, e a gente está vendo. Recife, Magno, está com quase 3.500 pessoas mortas, enquanto a Índia, Pernambuco tem 9.300.000 habitantes. Está com 3.300 pessoas mortas. A Índia tem 1.314.000.000, tem 3.500 pessoas mortas. Feitosa, o senhor tem origem militar, o senhor acha que essa sua origem identifica e facilita mais o seu palanque aqui com o Bolsonaro? Isso é uma parte da pergunta. Eu gostaria que o senhor respondesse mais rápido, porque a gente está próximo já aqui de acabar a live. 8 minutos. E eu gostaria de saber o seguinte também. A foto do ser militar, isso facilita essa sua relação com o Bolsonaro e isso leva o eleitor a associar o senhor e aceitar o senhor realmente como candidato de Bolsonaro no Recife. Mas tem uma pré-candidata aqui também, que ela é da polícia, uma delegada. O senhor acha que essa delegada, ela polariza com o senhor esse eleitor? Bom, primeiro, eu acho que sim. A questão de eu ser militar associa, não só por ter também muitas pessoas no governo federal de origem militar. E como disse o próprio presidente Bolsonaro, isso não qualifica nem também desqualifica. Mas eu acho que a questão da disciplina, da questão da hierarquia, da questão isso nos aproxima, tá certo? Como também eu acredito e respeito a candidata que é oriunda da Polícia Civil. Porém, ela já declarou que ela tem um alinhamento muito mais próximo, pelo menos quando foi o episódio, com o ex-ministro Sérgio Moro, e que todas as vezes que ela é perguntada, ela não define muito qual é a sua posição e até chega a dizer que não é bolsonarista. Então, por si só, ela já se excluiu. Não sou eu
que está a excluindo desse processo. Agora, eu respeito muito ela, ela é uma mulher trabalhadora, tem uma história... Ela não quer a identificação com Bolsonaro, ela não quer esse eleitorado de Bolsonaro. É isso que eu tenho lido e é isso que eu tenho em todas as matérias, em todos os pronunciamentos. Ela mesma já se colocou como que não quer o apoio, não tem o alinhamento com o presidente Bolsonaro. E o próprio partido dela já definiu, tá certo, que teria como candidato ou o Álvaro Dias, tá certo, ou então o próprio Moro, lá em 2022. Então fica difícil ela querer defender a candidatura bolsonarista. Agora, quer dizer também, Mário, que minha questão de militar me dá também uma certa disciplina e uma certa forma de tratar a coisa pública. E eu gostaria de dizer, inclusive, que eu me acho, por isso, também mais um predicativo, tá certo, de eu poder ser um gestor, como fui superintendente do aeroporto do Recife, entreguei o mais novo aeroporto aos pernambucanos, tem 10 anos, 15 anos, mas ainda as pessoas reconhecem, fizemos aquela obra em tempo recorde, com todas as minhas contas aprovadas pelo TCU, eu pedi auditoria prévia, como eu fui disciplinado deputado na Assembleia Legislativa, chegando cedo, ficando lá até tarde, atendendo meus prefeitos, vereadores, lideranças, como fui secretário de turismo, tendo muito cuidado, muito zelo, e transformando o turismo no estado de Pernambuco, dialogando, que pode parecer que uma coisa que o militar não faz é dialogando, talvez tenha sido o secretário, nesses últimos tempos, que mais tenha tido diálogo com todo o trecho turístico, hoteleiro, dono de bar, restaurante, chefe de cozinha, como também diálogo com todas as outras segmentos dos outros estados. Quando fui secretário também de saneamento, mesmo estando aqui, não tem uma divergência política já por conta das eleições municipais, entre Bruno Araújo, então ministro das cidades, e o atual prefeito da cidade do Recife. Eu fui lá, nas minhas convicções, da forma como gosto de fazer, que era questão de entrega. É por isso que eu digo, eu tenho as minhas posições. Fui lá em Brasília, tratei com o Bruno e trouxe recursos para cá. E fizemos uma grande ação no Recife. Eu acho que eu entreguei mais casas do que toda a gestão da atual prefeitura. Entreguei mais de 1.000 unidades habitacionais, tirando as pessoas, dialogando com aquelas pessoas, saindo da beira das palafitas. Todas elas tinham ali, primeiro, um contato com nossos assistentes sociais. Quem não recebia, que não tinha oportunidade, pela regra, tá certo, de receber uma unidade habitacional, recebeu um auxílio moradia, recebeu uma indenização. Então, foi assim, e é por isso que eu me habilito, tá certo, a ser pré-candidato da cidade do Recife. Conheço muito da segurança, eu acho que eu tenho um compromisso que eu gosto de dizer. Transformarei, se prefeito for, a cidade do Recife em 1 ano na capital mais segura do Nordeste, em 2 anos a capital mais segura do país. Vou fazer aqui um grande canteiro de obra, porque a primeira coisa que vou fazer é alinhar o meu secretariado e dialogar com o governo federal, que é o grande fomentador de ações e recursos. Vou tentar fazer também aquilo que é uma vocação do Nordeste e de Recife, fazer o Recife pensar 24 horas no turismo, investindo na sua qualificação de mão de obra, abrindo diálogo com a rede hoteleira, divulgando o Recife, qualificando a mão de obra para receber turistas, porque depois dessa pandemia, 2 segmentos serão fundamentais para soerguer a economia, que é a construção civil e o turismo, que tem capacidade rapidamente de gerar emprego e renda para os pernambucanos e recifenses. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na nossa live, Alberto Feitosa. Quero avisar aqui aos internautas que na sexta-feira vai ser o Marco Aurélio, o próximo entrevistado, os pré-candidatos no Recife, e dizer que voltaremos ao longo da campanha aqui a convidar o senhor para essas lives. Muito obrigado, um grande abraço e viva o Recife! Magno, eu só quero aproveitar e pedir às pessoas que me sigam nas redes sociais e que também eu estou fazendo agora um abaixo assinado e um pedido de informação do governador do estado de Pernambuco, para que ele explique aos pernambucanos como funciona a sua polícia. Está faltando 17 segundos aqui, Feitosa. Vou ter que encerrar.